Um motociclista passeava com a sua moto numa estrada deserta quando, inesperadamente, deu de cara com um passarinho que vinha voando em sentido contrário. Ele tentou se esquivar, mas o choque foi inevitável. E o bichinho acabou batendo nesse motoqueiro e caindo ali. Ele parou a moto e, vendo que o bichinho estava vivo, apesar ali de literalmente vendo passarinhos, levou para a sua casa. Colocou ele numa gaiola, cuidou desse passarinho, pois esse motoqueiro ele também era um veterinário. Pois bem, dias depois, o passarinho recupera sua consciência e, ao despertar, vendo-se ali cercado pelas grades da gaiola, perguntou para os passarinhos de outras gaiolas, várias gaiolas que estavam ali: onde estou? Você está num presídio, respondeu o outro. Ele já faz outra pergunta: qual é a sua bronca? Daí o passarinho responde: cara, eu não lembro direito não, mas eu acho que eu atropelei um motoqueiro. Como nós percebemos, esse passarinho aqui, ele estava com uma interpretação equivocada do que estava acontecendo em sua vida. E eu acredito que nós podemos, em alguns momentos da nossa vida, em algumas fases da nossa vida, ter uma interpretação equivocada da nossa vida, do que está acontecendo. Quem aqui, na sua adolescência, não pensou que o mundo ia acabar quando aquela pessoa que tanto você sonhou em constituir uma família, o príncipe encantado, disse não para você? É o fim do mundo. E agora? Vocês já passaram por isso, não passaram? Muitas vezes fazemos confusões sobre o que está acontecendo com a nossa vida, ou com os fatos, ou as circunstâncias de nossa vida, porque interpretamos da forma equivocada. Agora, será que essa confusão, ou essa interpretação falha, errônea, também pode acontecer em relação ao nosso relacionamento com Jesus Cristo? Ou a ação de Jesus Cristo na nossa vida, o cuidado de Deus Pai na nossa vida, a ação do Espírito Santo, e nós, por algum motivo, ou até mesmo pelas circunstâncias, interpretar de forma equivocada? Pois bem, para aqueles que estão anotando, hoje eu quero falar sobre cuidado com o foco. Cuidado com o foco. Porque uma pessoa, quando ela perde o foco, ela vai ter problema de interpretações. Você deve imaginar aqueles fotógrafos. Apesar que hoje tem essas câmeras modernas, que elas corrigem e rapidamente mostram onde é o foco, não é? Mas, algum tempo atrás, você tinha que ficar ajeitando para sair uma boa foto. Eu acho que muitas vezes erramos porque não estamos com o foco correto. Sendo assim, quero provar para vocês que quando interpretamos a vida pela perspectiva humana ou foco humano, corremos o perigo de duvidar. Olha só, corremos o perigo de duvidar da identidade e do poder de Jesus Cristo, fazendo com que percamos o foco da realidade dessa vida. E aí começamos a interpretar essa vida de forma totalmente equivocada, dando valor naquilo que não deve se dar tanto valor,
e desprezando aquilo que é essencial para a nossa vida, essencial para o nosso relacionamento com o Senhor, essencial para os nossos dias. Sendo assim, devemos ter muito cuidado da forma ou com a forma que interpretamos a vida. Então, nessa noite, verificaremos o cuidado que Jesus Cristo teve de prevenir, de ilustrar e até corrigir os seus discípulos a se manterem no foco correto, porque nos parece que no texto lido, eles perderam o foco. Então eu quero mais uma vez ler o texto com os irmãos, ou melhor, quero que vocês deixem aberto Marcos capítulo 8, aqui os versos 14 a 21, o texto já foi lido, e eu vou trabalhar versículo, pequenos textos, ou pequenos blocos aqui, os versículos. Antes, saibam que os versículos 14 até o versículo 21, eles estão ligados ao que ocorreu antes. E o que ocorreu antes? Quem tinha ido lá questionar Jesus? Os fariseus. Eles queriam o quê? Um sinal do céu. Lembre-se que era uma armadilha, era uma forma de tentar reunir provas contra Jesus Cristo, de que ele era um falso profeta. E agora, a partir desse momento, muda-se os personagens, sai aqui os fariseus de cena, e entra agora um diálogo de Jesus com os seus discípulos. Talvez essa conversa esteja acontecendo nessa viagem que eles estão fazendo até Betsaida. Outro destaque aqui nesse texto que nós vamos estudar, o texto em questão é uma comprovação de que a multiplicação dos pães não tinha como objetivo simplesmente alimentar aquelas pessoas, mas tinha como objetivo revelar a identidade de Jesus aos seus discípulos. Porque ele vai usar isso. Você não viu o que eu já fiz, você não viu quantos pães eu multipliquei ali, então como que você duvida? Então nós conseguimos emplacar que o objetivo da multiplicação de pães era sim pedagógico, em ensinar os discípulos quem ele era. Então agora, diretamente olhando para o texto, o versículo 14 nos apresenta uma situação. Olha lá o versículo 14. Os discípulos haviam se esquecido de levar pão, a não ser um pão que tinha consigo no barco. Então, no versículo 14 nós temos uma situação, e a situação era qual? Os discípulos foram irresponsáveis. O esquecimento, toda vez que a pessoa esqueci, é que ela deixou de cumprir alguma responsabilidade, por isso é uma irresponsabilidade. Ah, mas eu esqueci, aí não, esquecimento, se esqueceu não é porque você não sabe. Esquecimento é diferente de ignorância, não é verdade? Ah, eu não sabia, opa, é uma coisa. Eu esqueci o quê? Ah, eu combinei, falei que ia fazer, mas acabei deixando me levar. Então você não cumpriu com a sua. Então os discípulos, eles esqueceram de realizar aquilo que era comum que eles fizessem. Os discípulos, eles tinham que prever as provisões de uma viagem. Era esperado isso deles. Então qual é a situação? Os discípulos não agiram muito bem, né? Pisaram na bola. Como diz os meninos, foi mal. E agora, pense bem, toda vez que você esquece e tem alguém que descobre que era para você fazer algo e você não faz, como que fica? Você fica feliz. Ah, tranquilo. Não era tranquilo. Então nós temos uma situação aqui que os discípulos não agiram bem, eles foram irresponsáveis. Agora olha o versículo 15. Estamos criando um cenário, tá? Advertiu Jesus: estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. O que tem a ver o versículo 14
com o versículo 15. O versículo 14 narra que os discípulos esqueceram de levar o pão, só tinha um lá, e se tivessem os gordinhos prontos já não ia dar certo, porque um pão, já pensou? Né? E agora chega Jesus e fala, do nada, ó, preste atenção, cuidado com o fermento. É lógico que não é o fermento do pão, é o fermento dos fariseus, ou aqui de Herodes, ou como diz Marcos, dos saduceus. Então, a primeira coisa que nós queremos entender nesse versículo, é que Jesus aqui, ele traz uma exortação a nível de imperativo. Ele não traz uma exortação assim, ó, fica atento, cuidado. Não, ele está falando, vocês devem ficar atentos, vocês devem tomar cuidado. Não é uma escolha, uma opção, mas ele está dizendo, devem. Então já serve para nós o quê? Que devemos ficar atentos com os fermentos. Agora a expressão estejam atentos, como eu disse, ela traz muita seriedade do perigo em questão. Olha só que legal. Vê se faz jus o que eu falei um pouquinho antes. Os discípulos, eles fizeram o que mesmo? Esqueceram. Os discípulos fizeram o que mesmo? Esqueceram. Agora Jesus vem e fala assim, fiquem atentos. É responsabilidade de vocês ficar atentos. Quer dizer que eles não podem esquecer. Então vai somando aqui as coisas. Tem um imperativo, né? É esperado de um discípulo que ele esteja bem atento, bem alerta, bem focado e não seja uma pessoa desatenta, ou vamos brincar aqui. Obrigado. Esquecido, só para ficar registrado na filmagem. Então agora olha só. Se eles não ficassem atentos, se eles realmente não levassem a sério esse imperativo, poderia acontecer que as influências, aqui o fermento, eu vou explicar daqui a pouco, iriam minar o que eles precisavam prestar atenção, o que eles precisavam focar, e com o objetivo disso era destruir a fé deles. Que ele está falando de qual tipo de fermento? O royal, não é? A dureza de coração e cegueira daqueles fariseus, ela está bem fresca na mente aqui de Jesus. Por quê? Lembre-se, Jesus acabou de discutir com eles, de ser questionado, e eles queriam o quê? Um sinal, e Jesus fala para ele, não vou dar sinal algum. Só no Evangelho de Mateus diz, o único sinal que vocês terão é o de Jonas, que é um sinal que revela um juízo. Agora, quando nós falamos em substância, para entender melhor esse versículo, substância é algo que você espalha ou coloca numa massa, né? E a ideia é que as influências, no caso aqui corruptoras, e da religiosidade da época, através dos fariseus, ou a influência da política de Herodes. O que Herodes fez mesmo? Quem ele mandou? Isso, agora por quê? É porque ele não gostava de João Batista? O texto não mostra isso. O texto mostra que ele foi enrolado pela mulher e levou então a filha dessa, eu não gosto de chamar de esposa, mas da sua esposa, e armou para que ele tirasse a cabeça de João Batista. Agora por quê? Porque João Batista falava o que era certo, falava que ele precisava se arrepender e que ele estava no caminho errado. Então Herodes não dava ouvidos. Era uma política que não dava ouvidos. Nós falamos do banquete de Herodes aqui. Ele era influenciado pelos gregos, pelos costumes gregos e romanos. Ele era influenciado então pela burguesia, vamos colocar assim. Ele não queria ouvir do Senhor. Então aqui nós temos que uma influência que pode corromper, pode ser a influência dos fariseus, ou a influência da política de Herodes. Tanto um quanto o outro são contrários ao que Jesus ensinava.
agora pense bem, para que o pão, na época deles, para que o pão ficasse solto e saboroso, a massa tinha que ser fermentada levemente. E isso é um processo, né? Mas para acelerar esse processo, misturava-se um pouco de massa já fermentada na farinha. E então essa massa ela ia crescendo, aí alguns dizem que até azedava. O sentido do fermento aqui é um poder de penetração e ao mesmo tempo de esparramar. Ele vai chegando em toda a massa. Ele vai aumentando, ele vai crescendo. Mateus, só para ficar claro e a gente não ter aqui... mas Mateus fala diferente, ele fala dos saduceus em vez de Herodes. Quando a gente fala dos saduceus, a política de Herodes também era voltada para os saduceus. Por quê? Os saduceus, eles eram um partido que controlava o sinédrio. E os saduceus dependiam muito de Herodes, de ter esse acordo com Herodes, para eles se manterem no poder. Agora, qual deve ser a nossa reflexão aqui? Se fosse hoje, Jesus falaria o que para nós? Preste atenção, fiquem atentos, com o fermento de quem? Não dos fariseus, porque hoje nós não temos mais os fariseus. Falsos ensinos, mas quem seria esses? Eu fiz uma lista aqui, é lógico que essa minha lista, ela não é exaustiva e também seletiva. Eu coloquei assim: cuidado com os fermentos das amizades descrentes. Por que eu coloco isso? Porque da mesma forma que os fariseus, os saduceus ou a política de Herodes, eles eram contrários à vontade do Senhor, ao ensinamento do Senhor. As amizades que não conhecem o Senhor, devemos tomar muito cuidado, porque em suma, eles são contrários ao ensinamento do Senhor. Porque se eles fossem a favor do ensinamento do Senhor, eles não seriam descrentes. O homem natural não entende as coisas do Espírito, já dizia lá na carta de Coríntios. Então, será que devemos tomar o cuidado, porque isso pode nos desviar dos focos, ou do foco que eu vou explicar daqui a pouco, do foco que é o Senhor Jesus, não pode ser as próprias amizades? Temos outra exortação que diz: não se engane. As más companhias, ou as más conversações, ou até as más amizades, fazem o quê? Corrompem os bons costumes. Eu também coloquei outro tipo de fermento. Estejam atentos, cuidado com o fermento dos meios de comunicação. Aí eu coloco entre parênteses: TV, internet, revista, não é? Será que tem esse poder de influenciar ou não? Será que a mídia tem sim como influenciar e azedar a massa através de um fermento e nos mudar ou nos tirar a atenção do foco, que é viver para o Senhor? Com certeza. Outro fermento que eu coloquei são os conceitos científicos. E alguns, eu tenho que explicar isso da simples forma: alguns pecados agora assumiram um rótulo de doença. E não são mais considerados pecados. Então, mentira. O camarada, ele é doente, porque ele mente. E aí tem um nome para essa doença. Roubo. O cara entra na loja, sabe? Ele quer pegar alguma coisa.
É uma doença isso. Próprio homossexualismo, para alguns é considerado como doença, em outros meios não. Será que devemos tomar cuidado? Porque então a ciência, ela pode nos tirar do foco. Eu ainda coloquei o entretenimento. Não combinei com o pastor Tiago do que ele falou pela manhã, mas com o entretenimento na ideia do que? O fermento do entretenimento. O que faria o fermento do entretenimento? A grande propaganda é: você vai ser feliz. Então, esse fermento de você ser feliz, de você ser tudo legal, bacana, eu só quero coisas legais, isso pode sim me desviar do foco. Porque aquilo que não é legal, aquilo que não me faz feliz, não me traz contentamento, eu vou fazer o quê? Separar, abandonar, evitar. Agora a pergunta que nós precisamos realizar é que, em muitas vezes, seguir ao Senhor Jesus não vai ser algo fácil. Vai ser algo até constrangedor às vezes. Vai ser algo dolorido, porque mexe com a nossa natureza pecaminosa. E eu ainda coloquei mais dois fermentos aqui. A independência. A ideia de que eu não quero depender de ninguém. Não quero depender financeiramente, não quero depender de segurança, ou seja, eu quero ter o controle. A independência social. A independência social é o seguinte: eu não preciso de ninguém para viver, eu mesmo me basto. Isso é um fermento que pode tirar o nosso foco, ou desviar o nosso foco. E por último, eu coloquei alguns desejos, só para fazer jus à minha linha de aconselhamento, como o desejo de poder, paz, prestígio, e não é o chocolate, tá? Posse, de ter, e também de prazer. São os 5 P's que a gente aprende no aconselhamento. Agora, o versículo 15 então, nos trouxe uma chamada que devemos estar atentos, muito atentos, ok? Versículo 14 mostrou uma situação, apesar do versículo 15 também dar mais informações sobre essa situação. Eles esqueceram de levar o pão, eles esqueceram, foram irresponsáveis no que era esperado que eles fizessem, e agora Jesus chega e dá uma exortação: sejam atentos. Olha só o que acontece no versículo 16. E eles discutiam entre si, dizendo: será que essa exortação de Jesus é porque não temos pão? Entenderam tudo eles, né? Os discípulos, eles interpretaram aquela situação por qual prisma? Pela situação deles. Esquecemos o pão. E agora Jesus está dando uma bronca: estejam atentos com o fermento dos fariseus, ou aqui de Herodes. A expressão discutiam entre si revelam que eles estavam desorientados sobre o que realmente estava acontecendo. Jesus, agora veja, nós já temos o texto todo. É até injusto, né? Mas nós já temos todo o texto e inclusive as explicações. Jesus estava exortando porque eles esqueceram o pão? Não tinha nada a ver, pelo menos na minha forma de interpretar o texto. Mas eles estavam discutindo agora, falando: será que Jesus, vou utilizar as falas de alguns irmãos da igreja, será que Jesus aqui está dando a bronca porque esquecemos o pão? Eles não sabiam exatamente o motivo por trás, ou o ensinamento por trás da exortação de Jesus sobre terem cuidados com o fermento dos fariseus aqui, ou de Herodes. Eles não estavam boiando,
E eu acredito que na maioria das confusões que o crente tem sobre qual é a vontade de Deus para a sua vida, é resultado de uma interpretação distorcida e influenciada, né, essa confusão, influenciada pelas circunstâncias do presente momento. Então, eu chutei a pedra, agora está doendo o meu dedo. E eu fico sabendo de algo que eu deixei de fazer para Deus. Falo, está vendo? Deus está me castigando, ó. Está acontecendo isso na minha vida. Porque é a vontade de Deus na minha vida. Ele está mostrando que esse é o caminho. Então, muitas confusões sobre interpretar a vida é porque deixamos o foco, somos influenciados pelas circunstâncias, pelo que está acontecendo, e aí tomamos decisões. Os sentimentos, né? E aí de ira, angústia, mágoa, esses sentimentos, eles são provocados por aquilo que a pessoa está passando. E muitas vezes pode e faz com que se tenha uma visão reducionista, ou como, vou dizer, uma visão míope da realidade do que está acontecendo. Às vezes o momento de dor ou de frustração nos cega. Esses momentos, eles atrapalham a gente enxergar a vida como ela deve ser realmente enxergada. Por quê? Porque eu estou sofrendo, ou porque eu estou com mágoa, ou porque de alguma forma eu fui envergonhado. Assim, muitos questionam o Senhor, e eles questionam por quê? Porque sua interpretação errônea, né? Aqui de que o Senhor está agindo de forma equivocada. Eles questionam o Senhor ou ficam desorientados, porque eles buscam um tipo de resposta para a sua vida, vinda dos céus. Olha só a ligação com o texto lá, vinda dos céus. E aí neste caso, nós temos um terreno muito fértil para os falsos líderes religiosos, para esses falsos líderes religiosos e para as várias e várias igrejas que estão hoje por aí. Então, pessoas interpretam a vida de forma equivocada, e essa forma de interpretar a vida de forma equivocada leva a uma interpretação errônea de quem é Deus, ou de qual é o papel de Deus, ou o que se pode esperar de Deus. E aí, como eu disse, você se torna vulnerável. Vulnerável a quem? Aos falsos mestres, aos falsos líderes. E já que eu sou pastor, eu posso falar aos falsos pastores, porque eu estou falando da minha classe, que levam as pessoas a terem um foco distante do que realmente é o foco de uma vida de um cristão. Então, pessoas que dizem: você precisa ser feliz e Deus está aqui para deixar a sua vida feliz. Eu quero que você me prove isso nas Escrituras. Acreditamos que o seu relacionamento com o Senhor lhe traz gozo, satisfação, e aí envolve felicidade. Mas o propósito de Deus na nossa vida não é que nós tenhamos uma vida feliz, é que tenhamos uma vida de adoração a Ele. No versículo 17, em uma parte do versículo 18, e aí Jesus agora ele apresenta então o que está acontecendo com os discípulos, a forma equivocada de interpretar, né, o que ele acabou de fazer, a situação. Então o versículo 17 diz assim: percebendo a discussão,
Jesus lhes perguntou, por que vocês estão discutindo sobre não terem pão? Eu fico imaginando a cena, sabe? Eu queria ser, como dizia minha irmã mais velha, eu queria ser um mosquitinho ali, só para ver como teria sido aquela discussão. Por que vocês estão discutindo sobre não terem pão? Ainda não compreendem, nem percebem? E Pedro, como deve ter ficado a cara de Pedro, né? Seus corações estão endurecidos. Versículo 18. Vocês têm olhos e não veem. Têm ouvidos, mas não ouvem. Até lembrei de uma sala que o pastor Tiago falou que a gente teve aqui. Depois ele fala qual foi. Então, o que nós temos? Jesus mostrando o erro deles. Eles estavam discutindo, mas discutindo em cima de uma interpretação equivocada. E aqui é interessante que até o final, Jesus ele está iniciando uma série de perguntas, que essas perguntas revelam a condição espiritual daqueles discípulos. Os termos, por exemplo, ainda não, mostra que os discípulos não estavam produzindo o que lhe era esperado. Na hora que Jesus fala assim, percebendo a discussão, Jesus lhe perguntou, por que vocês estão discutindo sobre não terem pão? Ainda não compreende? Ainda não? E eu fico imaginando isso, se chegasse algum irmão e perguntasse algo para mim, e eu falasse assim, ainda não entende isso? Esse irmão provavelmente viraria as costas, nunca mais pergunto mais nada para esse pastor. Esse ainda não revela que já era esperado daqueles discípulos, né, Débora? Era esperado daqueles discípulos o quê? Fala para ganhar o 10. Fala aí, Nana, qual é? O que era esperado deles? Oi? Que tivesse a motivação correta sobre a discussão e não fazendo aquela discussão boba, né? Perdendo tempo, olhando para o lado, brincando com as coisas. Ainda não. Ainda não compreendem. Depois ele diz, e nem percebem. Eles estavam correndo um risco de serem como os fariseus, que da mesma maneira não compreendiam e nem percebiam que Jesus era o Messias prometido. Entende o que está acontecendo aqui? Aqueles discípulos, de uma forma talvez não hostil como eram os fariseus, mas eles também não estavam compreendendo. E os fariseus não compreendiam Jesus. E por quê? Porque eles estão com corações endurecidos. O texto diz assim, seus corações estão endurecidos? Coração endurecido aqui é um coração que não consegue ter fé, enxergar, crer, compreender. Um coração endurecido, então, é impossível crer em Jesus Cristo. E por que eles estavam com o coração endurecido? Porque eles não estavam focando no Senhor, porque eles estavam olhando para outras circunstâncias, e no caso aqui, eles estavam frisando a irresponsabilidade deles de não ter levado o pão. Os discípulos, então, falharam em meditar cuidadosamente, em pensar seriamente sobre a advertência e ficarem atentos ao fermento dos fariseus. Eles rapidamente olharam para as questões seculares, aqui a ideia do pão, e se desviaram do foco da exortação que Jesus estava trazendo para eles. E vejam só, meus irmãos,
Toda vez que eu subo aqui, nesse púlpito, para pregar, para ensinar a palavra de Deus, está sobre os meus ombros uma enorme responsabilidade. Porque tudo que eu falar para vocês, eu estou falando como se vem da palavra do Senhor. Como se o Senhor está dizendo. Então eu tenho uma grande responsabilidade e vou prestar conta disso ao Senhor. Mas não pense que essa responsabilidade é só minha. Porque a responsabilidade também, do mesmo tamanho, da mesma extensão, está sobre vocês. Porque uma vez que eu cumpra o que é esperado, ou seja, que eu pregue a palavra, que o Senhor de alguma forma então faça que a palavra chegue até você, é responsabilidade sua pensar, meditar e gravar os princípios do Senhor do que foi ensinado. Porque talvez pode chegar um momento onde o Senhor Jesus fala assim: ainda não compreende? Mas quantas e quantas vezes você ouviu do Senhor? Quantas e quantas vezes foi te ensinado? Vejam que nós temos uma via de mão dupla. Toda vez que a palavra é revelada a você, apresentada a você, ensinada a você, você se torna responsável de entender essa palavra, de meditar essa palavra. E por isso, e agora eu, como gosta de fazer os seminaristas, abro um parênteses aqui, é inadmissível que você esteja nesse auditório pensando nas coisas lá de fora. Eu diria que é juntar, reunir, agregar juízo, você estar num auditório onde a palavra do Senhor está sendo exposta e você ficar com sono. Não vou nem mencionar ficar de brincadeirinha. Porque além de ser uma falta de consideração com quem está ensinando, é um desrespeito e uma ofensa da onde vem a mensagem, que no caso aqui é o Senhor. Um coração endurecido. Se nós olharmos a nossa mensagem de Marcos capítulo 4, Marcos capítulo 4, versículo 12, mostra que um coração endurecido é um defeito, uma falha moral. Então percebemos que existe uma limitação dos sinais do céu. Aqueles homens, eles viram a multiplicação, como já lemos aqui, e não serviu, não mudou nada, ainda não compreendem. É lógico que eles vão se tornar alicerces da igreja. E aí isso me provoca uma pergunta: será que se eu tivesse caminhado com o Senhor ali, visto tantos milagres, ou pelo menos essas duas multiplicações de pães, eu também não estaria discutindo por ter levado ou não pão? Faça essa reflexão com você. O que eu quero provar com isso é que podemos correr o risco de termos, e eu não vou chamar sinais do céu, e eu estou levando a mensagem para isso, ensinamentos, exortações, princípios, e servir para nada.
Portanto, o erro dos discípulos era, ainda, né, de não enxergar corretamente a realidade do que estava acontecendo ali. E como último ponto nosso, os versículos 18, finalzinho do versículo 18 até o 21, nós temos aqui um ato misericordioso de Jesus. Eu acho que forte, né? Porque é o jeito que ele vai falar, mas misericordioso e de correção. Então, lá no finalzinho do versículo 18, ele diz assim: não se lembram? E essa pergunta, ela mais uma vez tem um propósito de chamar a atenção deles. Não se lembram? Jesus começa, ele inicia, ele já começou as perguntas, mas agora ele inicia um novo processo de restauração, de levar aqueles discípulos a olharem novamente, a terem um foco. Então, vocês não lembram? E os discípulos aqui, eles deveriam lembrar da identidade de Jesus. Jesus quer então que seus discípulos tenham em suas mentes o que já aconteceu, o que é visto, o que eles mesmos já sabiam. Eles tinham que estar focados. Jesus faz com que eles olhem agora para o poder, para o controle e soberania deles, do Senhor. E aí ele começa o versículo 19 até o 21. Quando eu parti os 5 pães para os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? O que eles responderam? 12, responderam eles. E a ideia é que eles respondem como? Peraí, deixa eu lembrar, Senhor Jesus, peraí, deixa eu ver se tem alguma anotação. Não, eles respondem. E mostra o quê? Que eles sabiam. Versículo 20. E quando eu parti os 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? E mais uma vez eles foram procurar no Google para saber. Quantos? Eles falaram 7, rapidamente. E aí o versículo 21, Jesus faz uma pergunta, mas quase que uma pergunta trazendo uma conclusão. Vocês ainda não entendem? Preciso desenhar para vocês? Ele não falou isso não, tá? Isso aqui faz parte da minha pecaminosidade agora. Preciso desenhar para vocês. O poder milagroso de Jesus, então, era algo bem óbvio. As respostas dos discípulos foram imediatas. Porém, elas estavam, o foco deles, o entendimento de tudo que Jesus é, ou o poder de Jesus aqui, estava obscurecido pelas circunstâncias. Os discípulos deveriam ter testemunhado outros milagres, e sabemos que sim. Olhamos e sabemos que Jesus, ele curou as pessoas, ele fez o coxo andar, ele expulsou o demônio, ele ressuscitou pessoas. E os discípulos então deveriam saber que Jesus Cristo não estava preocupado com o pão que eles esqueceram. Pão não era o problema. Se Jesus quisesse, ele começava a falar assim, ele estrala os dedos e os peixes pulavam para dentro do barco. Olha só, já estou inventando, viu gente? Isso aí não está nas escrituras. Não era a preocupação de Jesus as coisas que eu vou chamar aqui do mundo. As circunstâncias ali, não era essa a preocupação de Jesus. Qual era a preocupação de Jesus então, meus irmãos? Estava preocupado que talvez a influência dos fariseus ou Herodes levassem aqueles homens, aqueles discípulos, a tirarem o foco de quem é Jesus, o poder de Jesus, o controle de Jesus, ou seja, duvidarem de Jesus. E toda vez que você tira o foco de Jesus, quer dizer que você fica cego? Não. Você vai focar em alguma coisa. Em vez daqueles
discípulos perderem o foco, Jesus está dando um alerta para eles. E eles já sabiam disso porque eles eram judeus. Vocês lembram dos israelitas no deserto? Até eles chegarem ali no deserto, o que aconteceu? Literalmente, maravilhas aconteceram do céu. Uma coisa que assim mexe com a minha cabeça, eles comiam o que no deserto? Eles plantavam, não é isso? Lógico que não. O que eles faziam? Eles só colhiam. Colhiam o quê? O pão que caía do céu. E quando reclamaram de carne, Deus mandou até umas codornas para eles. Mas os discípulos estavam correndo o perigo de, assim como os israelitas, de terem comido o pão que caiu do céu, ainda não aprenderem sobre fé, ter fé. E aí eu tenho que pensar, e quanto a nós hoje? Por que temos tanta dificuldade em enxergar a realidade dessa vida? E perdemos o foco de viver para o Senhor, o foco de como aprendemos de sermos um só povo, e nos desviamos colocando outras coisas. Por que tanta dificuldade? Eu tentei alistar algumas. Porque olhamos para esse mundo finito como se ele fosse o nosso lar eterno. E não podemos esquecer então, que a maior verdade é, nós não somos desse mundo. Olhamos para os nossos problemas como se eles também fossem eternos. E os nossos problemas não serão eternos, ainda que o seu problema te leve à morte. Ele não é eterno. Por que então nós desviamos? Porque desejamos as alegrias e prazeres desse mundo como se fossem os melhores. E também não é verdade. A melhor alegria é o relacionamento com o Senhor. E de forma contrária, olhamos para os ensinamentos de Jesus como algo para outro mundo. Esse ensinamento do Senhor, ele vai ser quando eu estiver na eternidade. Quando eu for santo. Agora, como diz um irmão amigo meu, vamos ser crente, mas nem tanto. Por que nós temos dificuldade? É que a realidade espiritual, eu não gosto de fazer essa dicotomia, mas só para entendermos, essa realidade espiritual, como enxergamos como algo bem distante, que um dia ainda vai ser real e verdadeiro na minha vida, mas a verdade é agora. Jesus nos deu vida e vida eterna, agora. Para quê? Para focarmos nele. Fomos libertados, ou libertos se você quiser, mas libertados do poder do pecado. Para quê? Para continuar vivendo como o mundo vive. Então eu não precisava ser salvo. Eu não precisava de Jesus Cristo na minha vida. Se eu continuo com o mesmo foco, com os mesmos sonhos, com as mesmas perspectivas, para que eu preciso ser salvo? Discursamos e cantamos hoje uma fé inabalável no Senhor Jesus, mas agimos como se Ele nada pudesse fazer por nós no momento da dor, no momento da dúvida, no momento da incerteza, no momento da insegurança financeira ou física. Priorizamos o imediato e terreno. Isso é o mais importante. E eu confesso que às vezes eu me sinto impotente, até porque eu sou limitado, pecador miserável, mas eu me sinto impotente nos meus ensinos.
Porque eu olho, explico, ensino, e acredito que não faço isso por minha parte, mas sim das Escrituras, e vejo pessoas que confessam uma fé inabalável, priorizando o terreno, o agora, olhando para as circunstâncias, sem entender o que está por trás. Lutamos e nos empenhamos naquilo que sabemos que logo passará. Eu acabo com a minha vida, com a minha saúde, para conseguir a bendita da casa própria. Eu não sou contra a casa própria, fique bem registrado, mas eu faço de tudo para ter isso, mas isso não vai servir para nada. Aquela casa na praia, aquele sítio tão maravilhoso, aquele carro que tem todos aqueles botões que parecem uma espaçonave, eu luto por isso. Isso é o foco de vida, meus irmãos? Não, eu luto para ser a pessoa mais bonita que vai ser. Então nós nos empenhamos naquilo que sabemos que daqui a pouco não vale a pena. Eu me considero uma pessoa jovem, tenho apenas 43 anos. Mas eu já aprendi, nesse pouco tempo de vida, que muitas coisas que eu lutei, que eu defendi, e que estava disposto até a morrer por algumas delas, hoje eu não faria. Eu acho que o tempo nos ajuda a enxergar algumas verdades. E a verdade é que o tempo passa e nós vamos perdendo as coisas. Então por que brigar por isso? Por que priorizar essas coisas? Não aplicamos a mesma luta, o mesmo empenho no que sabemos que é eterno e que durará para sempre. Nos esforçamos com os nossos filhos para que ele aprenda matemática, português, porque se ele chegar com uma nota vermelha em casa, ele será punido, ele talvez vai levar uma peia, mas não temos a mesma dedicação em ensinar para os nossos filhos que o inferno é real, que se não houver arrependimento, confissão de pecados, esse será o fim dos nossos filhos, de revelar Cristo. Nós não temos o mesmo empenho. Nós não temos o mesmo empenho quando sai uma série nova no Netflix e a pessoa, enquanto não termina aquela miserável série, eu não sou nada contra a série também, mas enquanto não termina, ele não desliga, e se acabar a luz é capaz de ele pegar o carro e ir no vizinho, mas ele não tem o mesmo empenho em ler a Bíblia e conhecer o que Deus fala. E eu começo a ficar chocado, porque isso mostra o foco da vida da pessoa. Revela a sua condição espiritual. E aí eu pergunto para vocês, para nós, ainda não entendemos isso? Não compreende? Você acha que eu estou falando de pão? Você acha que eu estou falando de Netflix? Você acha que eu estou falando de ensinar matemática? Então não. Estamos falando do que então, meus amados? A exortação de Cristo. Estejam atentos, porque esse mundo vai nos influenciar para tirar o nosso foco. É disso que eu estou falando.
E eu concluo da seguinte forma: quando interpretamos a vida pela perspectiva humana, das circunstâncias, do que eu desejo, do que eu anseio, eu estou correndo um enorme perigo de duvidar da identidade e do poder de Jesus, porque foi exatamente isso que os discípulos estavam acontecendo com os discípulos. Fazendo essa dúvida, faz o quê? Fazendo com que percamos o foco da real e verdadeira sentido da vida. E assim, fiquemos como os fariseus, isto é, cegos, incrédulos, à ação de Jesus. E vamos tomar decisões na nossa vida, priorizar coisas na nossa vida, partindo de uma visão míope, ou como eu disse, reducionista dessa vida. Então, amados, eu termino da mesma forma que Jesus disse aos seus discípulos, advertiu-os Jesus, versículo 15: estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e com os fermentos de Herodes. Parafraseando, meus irmãos, estejam atentos, cuidado, preste atenção, não sejam esquecidos, porque o mundo vai tentar te influenciar a tirar o foco de Jesus Cristo, te levando à incredulidade, a um coração endurecido e a negar Cristo. Negar Cristo, estou falando de salvação, estou falando de negar Cristo como Senhor da sua vida, como aquele que direciona a sua vida. Vamos orar ao Senhor.